Amém. Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Como é bom nós estarmos vivendo a entronização da presença do Senhor em meio a nós tão falhos, tão pecadores. E o Senhor, Ele entra entre nós, habita entre nós e nos faz viver uma entrega por tudo que Ele é sobre nossas vidas. Me convido a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 18. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, a partir do verso 18. Nós vamos fazer essa leitura até o verso 27. Lucas capítulo 9, a partir do verso 18. E aí esse é o momento em que você já não mais vai ao banheiro, não mais vai beber água, não mais vai... Se você conversou até agora, não vai mais conversar. Você vai ficar quietinho no seu lugar para receber da palavra do Senhor. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, a partir do verso 18, diz assim: Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos seus líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus ainda dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te oramos, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome e pedimos misericórdia, para que a tua palavra possa alcançar os nossos corações. Certamente o Senhor, que conhece todas as coisas, sabe de tudo, sabe quem Isaac é, sabe quem tem sido Isaac, mas tu és aquele que, por meio de um amor tão grandioso e de uma graça tão extraordinária, utiliza desses vasos tão falhos, mas para apresentar uma palavra tão pura e santa aos nossos corações. Fala comigo, fala com a tua igreja, ministra a nós, Senhor, a tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, eu quero nessa noite tratar de
um tema que ele nos aponta a uma instrução de Cristo sobre nós, sobre homens e mulheres chamados para o seu reino, escolhidos para viver um propósito que foi estabelecido pelo próprio Deus. Não fomos alcançados por méritos, não fomos alcançados por condições sociais, financeiras, econômicas, pelo nome que possuímos. De fato, o Senhor, Ele nos encontra como homens e mulheres tão cheios de falhas, tão pecadores, mas que Ele busca encontrar em nós um relacionamento que seja aquém da superficialidade, que seja aquém daquilo que por muitas vezes nós acabamos por nos acostumar a viver um evangelho por um rito, por uma obrigação, o estar na casa do Senhor por um comportamento meramente social, de amizade, de estar junto. E quando o Senhor ele começa a conversar com os seus discípulos, Ele começa chamando a atenção sobre quem de fato eles reconheciam na pessoa de Jesus. E Jesus ele começa, após orar, após viver um tempo de reflexão diante do Senhor, Ele olha para os seus discípulos e diz: quem as multidões? Aqueles que constantemente nos encontram, aqueles que constantemente rovam por milagres, rovam por modificações, rovam por mudanças em suas vidas, libertação de endemoniados. Esses que por tantas vezes nos encontram e somos ali levados a viver uma realidade do poder de Deus, da proclamação da palavra. Mas quem eles dizem que eu sou? E aqueles discípulos agora olham para Jesus e dizem: Senhor, eles dizem que o Senhor é muitas pessoas. Uns acham que é João Batista, outros acham que são os profetas do passado, outros vão dizer que o Senhor é Elias. E eles apontam dessa forma, levando em consideração aquilo que conheciam. Sabiam quem tinha sido João, sabiam quem tinha sido Elias, sabiam quem tinham sido os profetas, e agora eles respondem em uma argumentação rasa, simples, natural. E dizem: esse deve ser um desses aí, encarnado. E o primeiro ponto que nos leva a observar é que a resposta desses homens apontam para um relacionamento meramente interesseiro. Um relacionamento em que a busca está nos milagres, a busca está naquilo que satisfaz o seu ego. Porque quem eram essas multidões? Essas multidões eram aqueles que buscavam o Senhor por aquilo que Ele podia fazer. Eram multidões que buscavam o Senhor até o momento em que as suas curiosidades eram satisfeitas. Essas multidões eram aqueles que buscavam o Senhor até o momento em que as suas necessidades eram satisfeitas. A
resposta dessas multidões apontavam para um relacionamento raso. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: mas e vocês? É como se ele dissesse: a multidão está comigo por alguns momentos, mas e vocês? Vocês que caminham comigo, vocês que comem comigo, vocês que chegam a lugares de repouso comigo, oram comigo, observam os milagres comigo, observam as transformações de vida comigo. Vocês, para vocês quem eu sou? E Pedro, movido por uma ousadia extraordinária do Senhor, ele diz: tu és o Cristo de Deus. E a resposta de Pedro, por mais que em outros momentos ele tenha sido tão negligente, nesse momento ele olha e diz: Senhor, Mestre, tu és o Cristo de Deus. Pedro não estava aqui dando uma resposta teologicamente embasada em tantas argumentações. Ele está olhando para Cristo e está dizendo: Senhor, uma coisa que eu sei, eu posso não saber como vai se discorrer todo o cumprimento da promessa, da profecia, mas eu tenho plena convicção, eu estou diante daquele que é a resposta. Eu estou diante daquele que não é meramente a encarnação de alguém, não. O Senhor é mais. Aleluia. O Senhor é mais que João Batista. O Senhor é mais que Elias. O Senhor é mais que Jeremias. O Senhor é mais que Moisés. O Senhor é mais que Daniel. O Senhor é o Cristo, a resposta, aquilo que era necessário a nós. Glória, glória. Resposta de alguém que não via Cristo como um mago da lâmpada mágica. Resposta de alguém que não estava andando com Cristo, preocupado: será que eu vou ser visto? Será que vão saber quem eu sou? Será que vão saber qual é o meu nome? Será que vão saber que eu estou ali, alguém que anda com Jesus? Ele está respondendo, dizendo: Senhor, tu és aquele que a minha vida precisa. Tu és aquele que é a resposta à minha natureza tão falha. Porque por muitas vezes nós estamos tendo um relacionamento com o Senhor que parece ser um bom relacionamento com o Senhor. Que parece ser: eu estou na igreja, eu vou na igreja todo domingo, eu não trago a Bíblia no celular, eu trago a Bíblia em papel, eu carrego a maior que tem, eu compro a maior Bíblia de estudo que eu encontrei ali na loja. Por muitas vezes nós estamos vivendo um relacionamento com o Senhor que está baseado naquilo que eu faço. Como se Jesus fosse o prefeito da cidade, em que eu preciso estar junto para ser visto. Como se Jesus fosse o presidente da república. Eu estou assistindo uma série que fala sobre a rainha da Inglaterra. E dos capítulos mostrava um rico homem egípcio que a sua busca era: eu quero sentar do lado da rainha,
porque no dia que eu me sentar do lado da rainha, eu vou ser visto diferente. E nós, por muitas vezes, estamos assim. Nós, por muitas vezes, estamos vivendo a nossa relação com o Senhor, dizendo, não, eu preciso estar assim, eu preciso ser visto nesse comportamento. Se me veem eu estando na igreja, eu vou dizer, ali é o crente. Eu preciso ter a oportunidade, porque se me verem tendo a oportunidade, vão dizer, é espiritual. Mas Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, Tu és o Cristo de Deus. Pedro não tenta criar argumentações. Às vezes a gente pergunta, quem é Jesus para você? E aí a gente começa a trazer. Jesus é simplesmente a resposta para tudo que precisamos. Eu vou entender quem é Jesus quando eu entender o que é viver para Jesus. E Jesus, ele chega no verso 23 e ele diz, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deixa eu, de fato, dizer uma coisa a vocês. Quer me seguir? Vocês querem me acompanhar? Vocês querem de fato viver tudo aquilo que é estar com Jesus? Aí ele começa agora a dizer como você reconhece Cristo. E ele diz, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Glória. Irmãos, a primeira indicação é certamente a mais difícil. Negar a si mesmo. Porque nós não queremos negar as nossas razões. Porque nós não queremos negar quem somos. Porque nós não queremos negar aquilo que de fato é a pessoa que somos. A gente não quer. E Jesus, ele olha e diz, você quer me seguir? Você quer de fato ser alguém reconhecido por estar com esse Cristo? Comece negando quem você é. Comece negando as suas capacidades. Comece negando as suas condições. É como se Jesus dissesse, esvazie-se de si mesmo. É verdade. Jesus está dizendo, não é mais Pedro, não é mais João, não é mais Lucas. Você agora é alguém que não possui uma identidade própria. Você agora possui a identidade de Cristo. O que Paulo ele diz aos Gálatas no capítulo 6? Sabe o que eu trago no meu corpo? Sabe o que identifica quem eu sou? E não é a identidade de Paulo. Não é o passaporte que eu possuo entre nações. Não é a minha condição de cidadania romana ou judaica. Sabe o que me mostra quem eu sou? As marcas de Cristo que eu trago no corpo. O que eram essas marcas? Açoites, picada de cobra, dias em que ele quase foi a naufrágio,
está dizendo, sabe qual é a minha identidade? Cristo. O Cristo de Deus. Glória. E aí ele segue. Depois de negar-se a si mesmo, tome. E ele diz, eu amo essa versão. Essa versão diz, tome diariamente a sua cruz. Cruz é peso, irmãos. Cruz é peso. Tem um reels muito engraçado no Instagram, pegando aquela canção do Anderson Freire que diz, não despreze a sua cruz, ela tem a sua medida. E é uma senhora bem fortinha, e aí ela para e diz, a cruz tem minha medida, olha o meu peso. É uma forma de brincadeira. Mas quando Cristo diz, carrega a sua cruz, Ele está dizendo, o caminho é pesado. O caminho é difícil. Carregar a cruz aponta para todos os dias. Todos os dias. Eu precisar colocar ali no peso e caminhar. E caminhar. Aí essa cruz carrega o quê? Aquele irmãozinho que não te suporta. Mas a sua cruz diz, eu preciso amar. Aquela cruz carrega aquele irmãozinho que disse o que você não queria. Mas ela diz, você precisa perdoar. Aquela cruz carrega as dificuldades que se levantam na nossa caminhada por amor a Cristo. E por muitas vezes a nossa carne está dizendo, reaja, faça alguma coisa. Não fique levando desaforo para casa e a tua cruz dizendo, carregue. Carregue. É pesado, mas engula. Engula fogo. Pode dar o sangue na canela, mas continua carregando. Jesus está dizendo, andar comigo não é fácil. Não existe o pare de sofrer. De fato é sofrer por amor a Cristo. Bem-aventurados são os que sofrem, choram, sofrem humilhações. Bem-aventurados são os perseguidos. Bem-aventurados são os que não são reconhecidos por amor a Cristo. Não tem mais o meu nome. Não tem mais quem Isaac é. Não tem mais. Não tem mais. O título de pastor, missionária. Estou concluindo teologia, tenho que ser consagrado. Irmão, apenas siga Cristo. Apenas negue-se a si mesmo. Apenas coloque a cruz nas costas. E caminhe diariamente. Vão ter dias em que você vai conseguir simplesmente jogar a cruz nas costas e sair ali andando, igual aquele homem que viu Jesus carregando a cruz e disse, espera aí, eu carrego para o Senhor. Mas tem dias que não vai ter ninguém para lhe ajudar. Vão ter dias que você vai literalmente ter que arrastar um passo após o outro. Mas isso não é para você olhar e dizer, Senhor, estou sozinho, largado, ai, pobre coitado de mim. É
olhar para o Senhor e dizer: Senhor, é só agora. Louvado seja o teu nome. Vou caminhando. Porque quem está comigo é o Cristo de Deus. Quem de fato eu preciso é aquele que é resposta a todas as minhas necessidades. E Jesus, ele diz: quer me seguir? Negue-se e carregue a cruz. Tem uma canção do Diante do Trono que faz tanto tempo que eu ouvi e que cantaram, mas que ela diz justamente isso: carregar a cruz. Queridos, viver o Evangelho não é viver os ganhos para essa terra. Deus pode lhe proporcionar você ter as melhores condições de vida aqui. Isso não significa que Deus vai lhe poupar do peso da cruz. Talvez é mais difícil você carregar a cruz quando você tem tudo: salário, casa, carro, família. Mas isso nos ilude. Nos faz ser iludidos com a ideia de que Deus está me abençoando. Aí é que eu preciso carregar a cruz. Porque eu vou ser tentado a não ir à igreja, a não orar, a não ler a Bíblia. Eu vou ser tentado. Mas Jesus, ele segue e ele diz: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga. E aí ele começa a nos dar alertas. Porque aquele que a sua preocupação for salvar a si mesmo, salvar a sua vida, alcançar o que é bom aqui, de fato você está perdendo a sua vida para a eternidade. Às vezes, irmãos, nós não nos damos conta do tamanho da responsabilidade que é servir ao Senhor. Às vezes nós estamos achando que servir ao Senhor é: sou cristão. Servir ao Senhor é: não escuto músicas seculares. Servir ao Senhor é: eu não assisto a TV Globo. Servir ao Senhor é: não, o Senhor liga a TV para assistir as séries de Jesus. E de fato, seguir a Jesus é se gastar todos os dias. Se gastar todos os dias. Negando essa carne. Negando essa carne. Negando as vontades dessa carne. Os jovens chegando aí uma fase que já se acham adultos, mas não são, achando que já sabem o que é bom. Em casa tem 2 jovens, né? 3 na verdade. 2 que ainda são adolescentes, são jovens ainda não. E a gente escuta: porque eu queria isso, assim. E
E sabe, queridos, de fato, se eu não for para a palavra, se eu não decidir viver pela palavra, eu vou apenas alcançar para aqui. Mas eu estou perdendo para a eternidade. Seguir a Jesus, não ouvir a carne pedindo, fica com fulano, fica com ciclano. Seguir a Jesus é, não vou me envolver com caminhos diferentes. Ele mesmo a fé. É não serve para mim. Não serve. Quais são os nossos objetivos? Está no Senhor? Se não está, não presta. Negar a si mesmo é não querer ser visto sobre aquele que pega todas. Porque no final você não está pegando nada para a eternidade. Está só para aqui. Negar a Cristo é você negar a si mesmo, é decidir viver de uma forma que glorifique o Senhor. E eu vou glorificar ao Senhor não pelo tanto que eu tenho, não por aquilo que eu sou visto humanamente, mas justamente por andar na contramão. Andar na contramão. Quem não cola, não sai da escola. Você pode sair da escola colando, mas também tu deixou de entrar no céu. E aí, o que é melhor? Estudar, se esforçar e ganhar o céu? O problema, irmãos, é que nós estamos achando que perder a nossa alma. Eu não fui para a igreja. Eu faltei o ensaio. Eu faltei o departamento. Não. Negar a si mesmo é ter vida prática no Senhor. É todos os dias me levantar e dizer: Pai, eu preciso conseguir carregar a cruz. Carregar a cruz. Carregar a cruz. Então, se o marido levantar a voz e você dizer: eu vou engolir, volta para dentro, engole o fogo e se aquietar. Mas sabe o que a gente acha que é ganhar o céu? Eu é que não vou levar desaforo para casa. Falo alto, falo mais alto. Não é ele que passa o dia cuidando desses meninos? Não é ele que passa o dia limpando casa, lavando banheiro, lavando louça? Não é ele que todo dia tem que ouvir os gritos das crianças? Está errado, não está negando-se a si mesmo. De fato você está dizendo: eu não quero Cristo. Negar-se a si mesmo não é fácil. Por isso fala de cruz. Certamente vocês já assistiram o filme A Paixão de Cristo. Se não assistiu, assista. Não é nada comparável ao que de fato Cristo sofreu, mas já é suficiente para você olhar e se envergonhar de quem você tem sido. A palavra diz que o Senhor, como ovelha muda, Ele subiu para o matador. Jesus, puro, santo, perfeito,
Ele podia ter simplesmente dito: eu sou filho de Deus. Quem são vocês? Essa palavra diz que ele, como ovelha muda, ele sobe. Ele é açoitado, ele é cuspido à face, ele é humilhado com uma coroa, dizendo: tu não és rei, toma a tua coroa. E os espinhos cravaram a sua face, e o sangue corria, e Jesus mudo, Jesus agora recebe uma túnica, porque rei tinha que ter túnica, e aquela túnica grudava nas suas feridas, e cada puxão, irmãos, você já deve ter colocado um band-aid numa ferida, e que quando ela gruda, que Jesus mudo, caladinho. Jesus agora anda pelas ruas de Jerusalém, carregando aquele peso. Jesus chega no Gólgota e ele diz: eu sinto sede. E o que os homens dão? Vinagre. Tu já pensou em saciar a sede com água salgada? E eles levam vinagre. E Jesus, mudo, como ovelha muda. E sabe quais são as últimas palavras que o Senhor deixa? Olhando para aqueles que estavam o crucificando, ele olha e diz: Pai, perdoa eles, Pai. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles de fato nem sabem por que eles estão fazendo isso, Senhor. Perdoa. Quer ser que Jesus seja reflexo de Jesus. Ame mais o seu esposo. Ame mais a sua esposa. Seja mais Cristo amando seus filhos. Seja mais Cristo. A sua carne vai pedir que você haja diferente. Ah, Isaac, é porque tu não sabe quem é meu marido. Tu não conheces quem é a minha esposa. Eu realmente não sei. Ah, é porque você não sabe como é a minha mãe. Se tu soubesses o que ela fala. Mas a palavra do Senhor está dizendo: reflita Cristo. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, suporte. Porque quem você segue é Jesus de Deus. Quem você segue é a resposta para todas as suas necessidades. É Ele que vai impedir que você fale. É Ele que vai impedir que você reaja. É Ele que vai lhe ajudar a não ser como todo mundo é, mas a ser como Jesus é. A ser como Jesus é. Que nós possamos nessa noite olhar para Cristo
Se você de fato quer seguir a Cristo, decida ser como Cristo. Tem uma canção de um ministério de louvor, atenta, que diz: Jesus, quero ser como tu, andar como tu andas, falar como tu falas, agir como tu ages. Aí a gente vai para a palavra. Como é que a palavra diz que Jesus agiu? Abrindo mão de si. Quem ele era. Mas a palavra diz que ele não usurpou da condição de filho de Deus. Mas ele se humilhou. E se você está aqui hoje, foi por causa dele. Se você está aqui hoje, é por causa dele. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Depois disso, aí você começa a seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Te convido a ficar de pé.